Bem-vindos para mais um dia. Já começa aí declarando, já declara que hoje é o melhor dia da sua vida. Declara isso para mim. A gente já tem que abrir os olhos, já com essa energia. Antes de vocês levantarem da cama, vocês já declaram: Deus, algo bom vai acontecer comigo hoje. Algo bom vai acontecer através de mim hoje. Eu vou viver o melhor dia da minha vida, que é o que nós temos, é o dia de hoje. Sejam todos bem-vindos, diretamente de Orlando. Estou aqui, gente, aqui é 2 horas mais cedo. Então, aqui, agora, são 6 horas da manhã, aí no Brasil já são 8, né? Acho que já deve ser 8:01. Então, bora tocar o terror na terra, bora conectar com a palavra. Não existe nada mais poderoso do que iniciar o dia alinhando o nosso coração, buscando aquele que é prioridade na nossa vida. Bom dia, Joyce. Bom dia, Silvana. 5 quilômetros já corridos, é isso mesmo. Gente, ontem eu corri quase 10 km. Ontem foi dia que nós aceleramos aqui. Mas é isso, vamos colocar o nosso corpo em movimento. Que Deus abençoe vocês. Bom dia, daqui de Nova York. Olha, tá aqui também, né? Tá aqui no exterior comigo. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu trouxe uma palavra que, para mim, deixa eu pensar assim, para mim foi a virada de chave na minha vida. Sabe, se eu fosse olhar, eu acordei agora, fiz a minha oração enquanto eu arrumava e fui perguntando ao Senhor: Deus, o que que eu preciso falar? O que que as pessoas precisam ouvir nessa quinta-feira? O que que de importante nós precisamos de levar, né? A mensagem que vai realmente entrar no coração das pessoas. E aí me veio muito que o que que o mundo mais precisa hoje? A gente olha para o mundo e vê o quanto que as pessoas estão perdidas, doentes emocionalmente. Eu fiz um evento aqui em Orlando anteontem, anteontem isso, na terça-feira à noite. E as pessoas vinham conversar comigo falando: Ana, as pessoas estão doentes emocionalmente e elas não sabem o caminho que deve seguir. Elas até querem melhorar, elas não querem mais viver nesse sofrimento, mas não sabem o que precisa fazer, não sabe aonde buscar. E você olha para o mundo e vê o quanto o mundo se afastou de Deus. O quanto as pessoas se afastaram daquilo que é bom, belo e verdadeiro. E quando eu falo daquilo que é bom, eu estou falando daquilo que é correto, reto, porque o mundo começou a relativar as coisas. Quer fazer o mundo se perder? Começa a relativar tudo, porque a gente perde referência. Então tudo depende. Não existe mais bom gosto e mau gosto, não existe mais o belo e o feio, não existe mais o bem e o mal, tudo depende. Então, se depende daquilo que eu sinto, daquilo que eu quero, eu perco referência. Eu perco de onde aquilo, né? Qual que é a base disso tudo? Cadê a estrutura? Não, isso é bom ou é mal? Depende. Se isso te satisfazer, se isso for bom para você, tá tudo certo. E aí o mundo começa a se perder pela relativização das coisas. E aí que o inimigo começou a entrar. De maneira sorrateira, ele começou a transformar aquilo que é feio em belo. E começou a desvirtuar o nosso olhar. Então, hoje você vê. Porque o que acontece, gente, para vocês entenderem, a beleza, ela nos aproxima de Deus. Tudo que Deus criou é belo. A gente olhar o pôr do sol, olhar a natureza, tudo que é belo é proporcional, é harmônico. E a beleza, ela traz para a gente uma sensação de casa, uma sensação de lar. Percebe para vocês verem, quando tudo parece que está desmoronando, se você olha para algo que é belo, se você olha o nascer do sol, olha para um bebê, olha para algo que Deus criou de maneira tão perfeita, parece que aquilo te traz um acalento, né? Te traz algo assim que te deixa com mais esperança. Esperança por dias melhores. A beleza faz a gente sair desse mundo orientado pelos teus desejos, pelas misérias, pelas mazelas do mundo e faz a gente acreditar em algo mais sublime, em algo espiritual, em algo moral. A beleza traz a moral para perto da gente. E o que o mundo fez? Começou a tirar aquilo que é belo, começou a
distorcer a beleza no mundo e as coisas agora, quando você olha para o mundo e vê as pessoas aplaudindo aquilo que é feio, que não é harmônico, que não revela Deus. Pensa assim, tudo que é belo precisa revelar Deus, né? A criação revela o Criador. Mostra pra gente. Então nós precisamos de cultivar essa beleza celestial das coisas, deixar sua casa harmônica, deixar tudo arrumado, existe uma ordem, né? E quando você sai dessa ordem e começa a bagunçar, a gente começa a perder essas referências. Se existe uma ordem, existe um ordenador, existe um criador de todas as coisas. E aí a gente olha para o mundo hoje e vê o mundo perdido. O mundo perdeu por quê? Porque o mundo perdeu a referência de Cristo, de Deus. O mundo se perdeu de Deus. As pessoas nunca tiveram tão afastadas do Senhor. Por isso que na hora que você olha para o mundo e vê as pessoas tão sedentas, buscando esse amor nas coisas do mundo, né, buscando suprir esse vazio, essa falta daquilo que é belo, bom e verdadeiro, porque as pessoas não conhecem mais o belo, não conhecem mais o bom e não conhecem mais o verdadeiro, o que é a verdade. Existe sim a verdade, com V maiúsculo. Jesus, ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade. Só que as pessoas, elas foram distorcendo e se afastando. Então, Ana, por isso que em Provérbios 1:7 fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O mundo deixou de temer a Deus. O mundo deixou de obedecer, de respeitar a ordem, de respeitar uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Existe um criador e as criaturas. Hoje a gente vive num mundo tão soberbo, num mundo tão orgulhoso, as pessoas estão tão arrogantes que elas querem ser o próprio Deus. Elas querem viver a sua própria verdade. E o que importa é o que eu quero, é o que eu sinto. E ai de quem encontra aquilo que está dentro de mim, que eu acho que é o correto. Se alguém se opõe a mim, aí ele começa a ser atacado. Se alguém vem e fala a verdade e coloca aquilo que é bom e traz a beleza, aquela pessoa ela é errada, né? Ela vai ser julgada, ela vai apontar o dedo. Um mundo mimizento de pessoas imaturas, de pessoas infantis, que não conseguem lidar com a realidade, que não conseguem lidar com a frustração, que não conseguem suportar a dor. Então, é muito mais fácil o mundo se adequar a mim para eu não sentir dor do que eu adequar o mundo. E para eu adequar a realidade, que é infinitamente maior do que a mim mesma, porque a realidade, gente, ela sobrepõe as minhas vontades. Ela sobrepõe aos meus desejos egoístas. Para isso, eu vou precisar de sentir a dor. Eu vou precisar de renunciar, de sacrificar. E isso o mundo não quer. Quando a gente olha para Jesus, a gente consegue entender o que é o amor de verdade. O amor é sacrifício. O amor é renúncia. O amor é abrir mão dos seus desejos egoístas para algo maior do que você. Só que o mundo se perdeu do amor. E na Bíblia já dizia, né? O amor, no final dos tempos, o amor vai se esfriar. O amor vai acabar. As pessoas vão ficar realmente orgulhosas, egoístas. E é esse amor que se fala, esse amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, que se sacrifica. Você quer entender o seu nível de crescimento espiritual? Eu quero entender, eu quero que você me conte qual é o nível das suas renúncias. E eu falo isso da minha vida própria. Quanto mais eu renuncio às minhas próprias vontades, mais meu coração está alinhado ao de Jesus. Mais eu cresço espiritualmente. Então eu comecei a entender através da minha vida que o meu nível de crescimento no reino está interligado a meu nível de renúncias na terra. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o nível das suas renúncias? O que você tem renunciado? Quais são os desejos que você tem renunciado? E aí eu te conto qual é o seu nível de crescimento espiritual. Aonde você está no reino?
E é isso que o mundo não quer. Eu quero trazer hoje uma passagem, a passagem para mim, que foi a virada de chave da minha vida. Quando eu vim para Alphaville, lá para Alphaville, né, que eu estou em Orlando, quando eu fui para Alphaville, quando eu mudei a minha vida completamente, mudei minha mentalidade, mudei as minhas prioridades, eu comecei a elevar as minhas motivações, comecei a buscar algo maior do que a mim mesma, comecei a entender que o mundo, ele não termina em mim, né, ele inicia através das minhas decisões, das minhas renúncias, então que existe algo maior do que só suprir os meus desejos, que foi um versículo, que para mim ele é a chave. Ana, hoje você está cirúrgica. Gente, quando eu acordei e eu fiz a oração, Deus falou para mim agora, sabe assim, quando eu estava arrumando, ele falou, eu quero que você diga para eles o que falta no mundo. O que falta no mundo? Por que o mundo se perdeu tanto? Falta ele. Falta o temor a Deus. Falta. E aí eu vou trazer esse versículo. Abre aí para mim, Mateus 6, versículo 33. Claro que a gente vai ler a passagem toda, mas esse versículo foi o que virou a chave da minha vida. Quando eu comecei a entender que eu, em primeiro lugar, precisava de buscar o reino e a sua justiça. Eu preciso de buscar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas deixaram de buscar o reino, deixaram de buscar a Deus. Elas não conseguem compreender e entender o que é mais importante na sua vida, a prioridade. Na hora que eu olho para o mundo assim, eu vejo pessoas tão perdidas, e eu vou orar, né, e falo, Deus, o que ainda falta? O que falta para esse mundo se levantar? O que falta para a gente se curar? O que falta para a gente poder ter uma vida e uma vida em abundância? Viver as suas promessas aqui na terra. Porque o Senhor nos prometeu e nós somos filhos e filhas. Falta a sua identidade. Falta você ser aquilo que eu te criei para ser. Só que você está indo para outro caminho. Você está indo para o caminho mais pesado, com mais sofrimento, um caminho que vai te condenar, sendo que eu já te fiz tudo por você. Por que você está indo para aquele caminho que não foi o caminho que eu preparei? E isso, gente, eu quero trazer aqui agora sim nós vamos ser cirúrgica, de verdade. Eu quero trazer aqui agora sobre o plano original de Deus para nós. Sabe o que o mundo quer hoje? O mundo quer enfraquecer os homens e empoderar as mulheres. O mundo quer que você saia da sua identidade real. Ele quer que você se perca daquilo que Deus te criou para ser. E para isso, o que ele faz? De verdade, ele começa a alimentar os teus desejos mais baixos. Ele começa a alimentar a sua carne. Nós vivemos hoje nessa luta interna entre carne e espírito. E o inimigo sabe que a nossa carne é fraca. Ele sabe que nós somos pecadores, que nós precisamos de buscar a Deus. Só que ele também sabe que Jesus veio e já venceu a morte por você. Que Jesus veio e já te livrou da condenação do pecado. Só que ele quer te convencer do contrário. O inimigo, ele acorda todos os dias tendo a certeza que ele perdeu e tendo a certeza que você já é mais do que vencedor. Só que ele quer te convencer que você se perdeu junto com ele. Ele quer te levar, ó, deixa mais uma alma. Olha aqui, mais uma alma para o inferno, mais uma. E ele vai. E como que ele te ludibria? Como que ele te convence? Te entregando os desejos da carne, os prazeres da carne. Então, o que eu preciso hoje? Eu preciso de buscar os prazeres eternos, as recompensas eternas, e não os prazeres da carne, os prazeres momentâneos. Porque isso vai me suprir, mas vai me suprir só agora. Não me supre na eternidade. Eu preciso de buscar a eternidade, de querer, de desejar aquilo que é eterno e não ficar vivendo só dos meus prazeres agora. É o pão e o circo, né? Se o inimigo te dá, se o diabo te entrega comida e te entrega os prazeres,
né, e te entrega suprir ali os seus desejos sexuais, os seus desejos momentâneos, ele vai te alimentando e você vira uma marionete na mão dele. Por isso que hoje as pessoas falam, né, nós somos livres. Pura ilusão. Vocês nunca tiveram tão presos. Vocês nunca foram tão escravos dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Ser livre é você não ser refém das consequências das suas escolhas. Ser livre é você não ser refém dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Se eu ainda faço o que eu quero, se eu ainda atendo os meus próprios desejos, eu ainda sou um escravo. E estou na mão do inimigo, sou uma marionete na mão dele. Por isso, gente, que o inimigo tem medo daquela pessoa que renuncia os seus desejos. Ele treme diante de uma pessoa que consegue falar não para a carne, que consegue falar não para as suas próprias vontades. Quando a gente começa a buscar primeiro o reino, né, e começa a olhar, o que é buscar o reino, Ana? O que é, né, eu alinhar o meu coração? Em primeiro lugar, é você governar a sua carne, é abrir mão dos teus desejos. Na palavra fala, né, buscai a vontade de Deus. Que seja feita a sua vontade, Deus, e não a minha, porque a nossa vontade ainda é egoísta. A nossa vontade ainda é muito imatura, ainda está voltado para os meus desejos. Então, eu preciso primeiro buscar a sua vontade. E para eu buscar o reino, você precisa negar-te a ti mesmo. E isso é fácil? Não, não é. Negar a ti mesmo. E aí, Jesus fala, né, que você morre e renasce. Aí eu lembro que quando eu comecei a ler, eu me fazia essa pergunta: como que eu vou morrer e nascer, né, de novo, se eu já estou velha? Ele diz que você morre na carne e você nasce pelo Espírito. É uma nova vida. Você abre mão da velha vida e vem para uma nova vida. A vida com a sua identidade, aquilo que Deus te criou para ser. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou te desvirtuar. O que o inimigo quer? Deixa eu... ele vai em cima do nosso ego, né? Do poder. Tem uma frase, uma vez que eu li, que ela faz muito sentido, que é: aonde tem poder, o amor não existe. E aonde tem amor, o poder não impera. E aí, como que o mundo começou, o inimigo, o diabo começou a desvirtuar as pessoas, dando poder para elas. Igualzinho fez com Eva. Lá no Jardim do Éden, começou a falar que Eva ia ter, né, ia acessar todo o conhecimento, ia ter poder, o poder do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, começou a ludibriar ela com esse poder. Então, como é que o mundo desvirtua as mulheres, dando poder para elas? O empoderamento. Olha a palavra poder aí, no meio da palavra empoderamento. Mulher, você pode fazer o que você quiser. Vai para o mundo, vai trabalhar. Você não precisa ser mãe, você não precisa cuidar da sua casa, da sua família. Que isso? Vai fazer dinheiro, vai crescer, vai ter status, poder. E começa a empoderar as mulheres. Dá poder. E a mulher se perde do amor. E ela começa a dar mais valor para coisas do que para pessoas. E ela começa a perder do plano original de Deus para ela. Ela começa a dar mais valor para as coisas do mundo do que para as coisas do alto. E isso que o mundo faz, começa a entregar poder. E o poder, gente, por isso que na Bíblia, uma das passagens mais poderosas, né, a palavra fala que de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Deus, ele vai colocar algo poderoso nas tuas mãos. E ele quer colocar, porque você é filho, você é filha dele. Então ele quer te entregar toda a herança. Quem estava no último 4759, né, comigo, eu falei sobre a palavra filho, sobre o que é ser herdeiro. Então ele quer derramar essa herança sobre a tua vida. Ele quer te entregar tudo nas tuas mãos. Só que ele precisa primeiro forjar o seu caráter. Ele precisa trabalhar em você. Ele precisa te lapidar. Porque Deus é tão perfeito que ele sabe que se ele te entregar a bênção
que ele quer, se ele te entregar a herança que é sua por direito, você pode perder o seu coração. Então, na palavra fala que de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Quando você começar a ter poder, quando Deus te colocar em lugares altos, quando ele te entregar o verdadeiro poder, guarda o seu coração. Entenda que tudo é por honra e glória dele. Se você respira hoje, é por honra e glória dele. Se você hoje está de pé e acessa tantas coisas maravilhosas, é pela misericórdia de Deus sobre a tua vida, é pela graça. Porque se for olhar por merecimento, nós não merecemos. Se for olhar porque você é capaz, porque você é perfeita, você não é perfeito e nem perfeita. Você não merece. É tudo por graça. E eu preciso de ter tanto discernimento disso, porque na hora que Deus me entregar toda a herança que eu tenho, que é minha por direito, eu não vou perder o meu coração. Eu vou entender que é tudo por Ele, para Ele. São todas as coisas. E é por isso que muitos de vocês ainda não receberam tudo que Ele tem para entregar, porque você ainda não foi lapidado, porque o teu coração ainda pode ser desvirtuado. As coisas do mundo não podem tomar o seu coração. Por mais que você receba tudo do mundo, por mais que Deus te entregue poder no mundo, ele não pode tomar o seu coração. O nosso coração precisa estar guardado para ele. Por isso que primeiro buscai o reino. Em primeiro lugar, busca a palavra. O que é buscar o reino? É ser obediente, é buscar a Deus em primeiro lugar, é Deus ser prioridade na minha vida. E aí, Ana, como é que eu busco a Deus? Existe um caminho. A vida, existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida. Jesus é o caminho. Se você quer buscar a Deus, e na Bíblia fala, né? Não tem como buscar. Jesus falava, meu Pai sem através de mim, sem passar por mim. Então, você quer buscar o reino, quer buscar a Deus, conheça Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se eu busco Jesus, se eu me rendo a Ele, se eu aceito a salvação, se eu aceito o sacrifício dele por mim, se eu acesso o sangue e coloco Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o evangelho do reino. Alinha o teu coração. E quando eu falo disso, eu falo de identidade. O porquê que Deus criou o homem e a mulher? Homem, você é o cabeça da sua casa. Homem, você é o líder da sua casa. E aqui agora eu quero falar algo para os homens que estão nessa live. O mundo quer enfraquecer você. O mundo quer tirar você do seu papel de governante dessa geração, de guerreiro desse tempo. O mundo quer tirar a espada da sua mão. O mundo quer que você, homem, passe batom, coloque saia, coloque sapato alto. O homem quer que você fique fraco, passivo, acomodado, para você deixar de defender essa geração, para você deixar de defender a sua casa. Você é o provedor, é o líder, é o protetor da sua casa. Você veio para defender e morrer pela tua família. A tua família precisa de você. Homens fracos abandonam a sua casa. Homens fortes morrem pela tua família. E chegou a hora, passou da hora de você entender qual é o seu verdadeiro papel aqui na Terra. Pega essa espada e vai para a guerra. Você é o provedor, você é esse que precisa ir para a luta, que vai na frente. Para de ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Que Deus possa derramar hoje sobre os homens a fúria de Deus. O homem, ele carrega essa força. A força da mulher está na beleza e a beleza do homem está na força. Você é forte, você é o guerreiro, você precisa ir para o mundo e a sua família depende de você, depende da sua liderança, depende da sua autoridade. Deus entregou para você essa autoridade. E hoje nós vivemos um mundo onde as mulheres estão sobrecarregadas, as mulheres estão exaustas, cansadas, porque elas acabaram assumindo o papel que é seu. Então pega essa espada,
Tira essa espada da mão dela e vai você enfrentar o mundo. Você vai dar conta, você foi feito para isso, foi forjado para isso. Deus te entregou a força dele nas tuas mãos. Então, eu garanto que você dá conta. Nós precisamos de levantar homens fortes desse tempo. Homens que carregam a virilidade, homens masculinos, de verdade. Eu estava vendo um vídeo esses dias, gente, e homens colocando saia, passando batom. É isso que o mundo quer. Porque se eu enfraqueço os homens, eu tiro aquele que veio para defender a casa, defender a família. E aí eu faço a mulher ocupar o lugar do homem. Muitas delas foram ocupar, né, pelo empoderamento feminino, por esse movimento que mais destruiu as mulheres, que mais fez a mulher se perder. Enfim, e aí eu boto a mulher no lugar do homem, a mulher vai ficar cansada, sobrecarregada. Pensa isso. Então, ao mesmo tempo que eu preciso de mulheres que carregam o Espírito Santo, de mulheres delicadas, de mulheres que entendem o seu verdadeiro poder, que está no joelho no chão, que está em revelar Deus para o mundo, que está em trazer o amor para o mundo, porque nós mulheres somos a face do amor de Deus. Você, homem, é a face da fúria de Deus. Você precisa se revoltar, sabe? Chega de ser fraco, chega de ficar alimentando discursos que faz você perder do plano original de Deus para você. Assume a liderança da sua casa. Você vai dar conta. Chega para sua mulher hoje e fala, mulher, esposa, deixa comigo. Tá nas minhas mãos agora e eu vou dar conta. A mulher veio para ser e o homem veio para fazer. A mulher precisa revelar aquilo que é mais sublime, mais sagrado, mais celestial para a terra, para o mundo. Eu vim para poder revelar a face desse amor de Deus. Só que se eu estou preocupada em fazer, se eu estou preocupada com a minha sobrevivência, como que eu vou ser? Como que eu vou revelar Deus para o mundo? Como que eu vou trazer o que é bom, belo e verdadeiro para o mundo? Se eu, enquanto mulher, estou preocupada só em fazer, se eu estou ocupando o lugar que é do homem, porque o homem também não ocupou o lugar dele. E isso é o cenário perfeito para o inimigo destruir as famílias. Você quer destruir a família? Destrói as mulheres, destrói os homens. E isso, gente, faz com que a nossa sociedade fique fraca. Porque você quer enfraquecer um homem, destrói a sua família. É isso. Você quer enfraquecer o ser humano, destrói a sua família. E hoje a gente nunca viu tantas famílias desmoronadas, tantas famílias se perdendo, tanto divórcio, porque as pessoas não têm esse caráter forjado em Cristo, não têm a sua identidade revelada, não se coloca, né, no seu lugar. O que nós precisamos? Cada um buscar o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para mim? Qual é o plano? Por que Deus me criou? Por que Deus criou a mulher? Para ser uma ajudadora idônea. Deus criou a mulher para poder levar para o mundo a vida. Ele te colocou um útero, né? Colocou um útero em nós. Por isso que isso faz com que a gente se aproxime mais de Deus. Porque a gente também gera vida. E Ele é o criador de todas as coisas. E você também carrega a criatividade de Deus em você, mulher. Você gera vida no seu útero. E não é só no seu útero, você gera vida através da sua fala. Nós, mulheres, somos canais de vida para o mundo. E esse é o papel que Deus colocou para você. Nós estamos aqui para revelar o Espírito Santo. Você, mulher, foi criada, foi forjada pela costela de Adão. E a costela guarda o quê? Guarda o coração e o pulmão. O que o pulmão e o coração carregam? A vida. Faz a pessoa parar de respirar, ela morre. Faz o coração parar de bater, ele morre. Então, mulher, você veio para guardar a vida em você. E isso que você precisa de buscar. A tua fala precisa edificar.
A tua mão precisa levar cura. A tua presença precisa transformar os ambientes. Eu transformo tudo aquilo que eu toco. Esse é o seu papel original. Foi para isso que Deus te criou. Para multiplicar, para edificar a sua casa. A mulher sábia edifica a tua casa. Para levar uma palavra sábia, para nutrir, para acolher, para ser essa do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, né, que dá, que gera vida, que acolhe. Só que a mulher está mais preocupada com a tua profissão, com o teu crescimento, com o dinheiro, com a liberdade, porque o mundo contaminou essa mulher. Então, o que eu preciso? Quando eu busco o reino, eu busco a minha identidade. Quando eu busco o reino, eu busco o plano de Deus para mim. E eu consigo me render à vontade dele e não à minha. Eu consigo renunciar o meu desejo egoísta e atender aquilo que Deus me criou para ser. Ele é o seu criador. E ele tem um plano para você. E hoje a maior dificuldade que nós temos é cumprir com prazer o nosso dever. O mundo só quer direito. Ah, é o meu direito. Isso é o meu direito. Ah, eu tenho direito disso. Né? Direitos iguais. Só direito, direito. Mas ninguém está preocupado em cumprir o seu dever. E qual é o seu dever? Qual é o seu dever de homem? Qual é o seu dever de mulher? E nós, mulheres, carregamos muita responsabilidade. Eu falo aqui agora especialmente para as mulheres. Falei para os homens, agora para as mulheres. A moralidade de uma sociedade é pautada pelas mulheres. Nós, mulheres, que damos a orientação moral e espiritual aqui no mundo. Então, mulher, se você não soube, não está sabendo educar o seu filho, orientar o seu filho, forjar o caráter do seu filho, ele vai ser um homem adulto perdido. Um homem que não vai saber honrar sua casa, honrar sua esposa. Um homem que na primeira dificuldade vai largar sua casa porque vai ser um homem fraco. Então percebe a responsabilidade de uma mulher? Se hoje um homem, né, o seu ex-marido abandonou a sua casa, porque hoje temos muitas mulheres divorciadas, muitas mulheres, né, que o homem largou essa mulher, é porque ele não tinha um caráter forjado. É porque a tua mãe não forjou esse caráter nele. A mulher que educou ele não deu uma orientação moral para esse homem. Percebe que tudo começa de uma mulher? A vida começa através de uma mulher? Olha o tanto que é importante o seu papel aqui na Terra, enquanto mulher, de educar o homem, de educar os seus filhos e as suas filhas. Porque na hora que a gente for adulta, né, esse homem adulto, se ele abandona a sua casa, se ele é um homem, um moleque, um menino, é porque ele não teve essa orientação dentro do seu lar. É porque existiu uma mãe, uma mulher, que não deu essa orientação para ele. Porque nós somos o caminho para o espiritual. Nós, mulheres, temos um chamado para o alto. Nós, mulheres, viemos para trazer aquilo que é belo, bom e verdadeiro para o mundo. Então você, mulher, precisa carregar a verdade. Você, mulher, precisa carregar a beleza. E você, mulher, precisa ser boa, generosa, benevolente, compassiva. É o seu papel revelar isso para o mundo. O mundo precisa que você revele isso. E como a gente, né, parou de revelar isso, como você parou de buscar a Deus e foi buscar o mundo, foi buscar as coisas, o mundo foi se perdendo. Então, o que o mundo mais precisa? Que mulheres possam revelar esse amor. Que nós possamos revelar isso para as pessoas, primeiro na nossa casa, no nosso lar. Você, mulher, é a coluna da sua casa, você é a guardiã do seu lar. E aí, o que você faz? Você vai para o mundo. Você deixa de guardar a sua casa. E aí ela fica aberta para o inimigo entrar. Nós temos autoridade espiritual dentro da nossa casa, enquanto mulher. Então você precisa de orar na sua casa, orar pelo teu esposo, orar pelos teus filhos, abençoar a tua casa, repreender qualquer flecha do inimigo sobre o teu lar. É seu papel esse, enquanto mulher,
Só que a mulher hoje está tão preocupada com outras coisas, né? Ela está tão que ela se esquece desse papel. Quando eu trago para vocês buscar em primeiro lugar o reino, eu tô pedindo isso para vocês. Busca a sua identidade. Tenha temor a Deus. Respeito. E temor, gente, não é medo. Durante muito tempo eu achava, né, que ter temor a Deus é ter medo. Então Deus estava lá fora, eu aqui, né? Eu não conhecia esse Jesus amigo, esse Jesus que está do meu lado, esse que já me perdoou, esse amor incondicional. Isso aí eu não tinha, eu não conhecia. Então eu conhecia um Deus punidor que julga, que você vai para o inferno, sabe? Aquele Deus assim, que quem era eu para ser digna desse amor de Deus? Quem era eu que pequei tanto, que errei tanto? E aí, com essa minha intimidade com Jesus, eu conheci esse Jesus que já me perdoou, esse que me ama e que a única coisa que ele quer é o meu coração. A única coisa que Deus quer, gente, é o seu coração, nada mais. Ele não se importa com o seu comportamento. Quem se importa com o seu comportamento é o inimigo. Por quê? Porque é através do seu comportamento que o diabo te para, que o diabo coloca dúvida na sua cabeça, porque ele sabe que a sua carne é fraca e que você vai errar. Então ele pega o seu comportamento e começa a te julgar. Ele pega o teu passado e começa a te condenar. Só que se você busca a Deus em primeiro lugar, você sabe que você já foi perdoada, já foi livre. Ele já trouxe a liberdade para você. Então você não mede pelo teu comportamento, e sim pelo teu coração. Porque, gente, Jesus não vê aparência, ele vê coração. E ele sabe daquilo que está no seu coração. Ele te conhece desde antes da fundação do mundo, porque foi ele que te criou. Por isso que a única coisa que ele precisa é o teu coração. E a única coisa que ele quer é o seu coração. Ter temor a Deus é ter um respeito. Anota aí, os três pilares do temor a Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus. Temer a Deus é obedecer a Deus. E temer a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é ter temor, não é medo. Temor não tem nada a ver com medo. Temor tem a ver com respeito. Respeitar a Deus, obedecer a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é temer a Deus. E é isso que o mundo mais precisa. O verdadeiro empoderamento de uma mulher, estar em essa mulher cumprir o teu dever. Isso para mim é empoderar. Empoderar é eu me sacrificar. Isso sim é o empoderamento. Empoderar é eu renunciar os meus desejos. É eu servir ao mundo com aquilo que eu tenho de melhor. Se você olhar para Jesus, a gente entende o verdadeiro empoderamento. Jesus, ele se desempoderou-se da tua glória, foi destituído da tua glória e ele veio para o mundo. Se fez humano como nós. E o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Né? E aqui, ele se sacrificou. Ele passou por dor. E ele foi crucificado. E quando ele foi crucificado, ele se empoderou-se novamente. Então a gente começa a entender que o verdadeiro empoderamento está no sacrifício, está na renúncia. O verdadeiro empoderamento é quando eu nego a mim mesmo, quando eu obedeço. Existe uma ordem dada. E se Deus veio e ele é o ordenador, né, eu preciso respeitar essa ordem. Para que Deus me criou? E se eu começo a agir no meu próprio modo, do meu próprio querer, né, é como se eu falasse assim, não, Deus errou. Deus errou. Porque, na verdade, eu nasci para isso, né? Eu não quero ter filho. Deus errou em colocar um útero dentro de mim. Deus errou em me fazer mulher porque eu quero ser homem. Deus errou, né? Eu quero ser o que eu quero ser. Não é o que ele me criou para ser, né? Eu quero viver a partir do meu próprio gosto, do meu próprio modo, a filosofia do próprio gosto. O que interessa é o que eu quero. E o mundo tem que me atender. E não eu atender ao mundo. E não eu respeitar a ordem de Deus sobre a minha vida. E, gente, isso é tão poderoso.
Se vocês entenderem, né, o verdadeiro significado de buscar primeiro o reino, busca primeiro o reino. E aqui, né, quando Jesus falou sobre isso, né, na palavra, ele fala sobre você se andar muito preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, e a gente fica colocando tanta energia nisso, querendo viver o mundo, né, na nossa própria força, na força do nosso próprio braço, né, e fica buscando aquilo, sendo que Jesus já fala: buscai primeiro o reino. Ele é o seu Pai. Ele vai abrir as portas que você precisa. Ele vai te conectar com as pessoas que você precisa. Ele vai ser o seu provedor. Porque se ele te deu a visão, ele vai te entregar a provisão. Só que buscar primeiro o reino é você renunciar. Você está preparado para buscar primeiro o reino? Para Jesus ser prioridade na sua vida? Para você abrir mão de qualquer prazer para poder atender aquilo que ele tem para a tua vida? Porque se você estiver disposto a isso, ele vai derramar o sobrenatural sobre você. Você vai viver o extraordinário. Por isso que não andeis ansiosos por coisa alguma. Para que ficar tão preocupado? Né? O que é preocupação? Eu não me ocupo, né? Eu preocupo de algo que nem aconteceu ainda. Eu nem tenho ocupação e eu já estou ocupado. Entende? A preocupação, ela drena na sua energia, ela te suga, entende? Ela te tira ali do seu momento presente e ela faz você deixar de viver o seu momento presente. Então, não se preocupe com essas coisas. Buscai primeiro o reino. O reino, gente, é a volta de Jesus. É o evangelho do reino. Quando Jesus veio, deixa eu explicar para vocês. Moisés, ele recebeu os mandamentos. E todo mundo tinha que seguir aqueles mandamentos. Só que as pessoas começaram a perceber que elas eram fracas, que elas pecavam e elas não conseguiam viver debaixo da lei. A lei era muito pesada, porque você não consegue cumprir 100% a lei. Você vai cair, uma vez ou outra você vai cair, porque a carne é fraca, né? E a gente vive essa luta interna. E aí as pessoas já estavam condenadas à morte, porque elas estavam condenadas pelo pecado. Todo mundo tinha pecado. Todo mundo já tinha assim, já quer saber, eu já pequei mesmo, já estou condenada à morte, eu já vou para o inferno mesmo, porque eu não consegui manter a lei, eu não consegui viver pela lei. E aí, Deus envia o seu filho unigênito, o seu único filho, para cumprir toda a lei. Mandou Jesus para poder te mostrar o verdadeiro amor. Eu falo que Jesus, ele veio para nos reconciliar com Deus. As pessoas estavam se afastadas de Deus, né? Elas estavam assim, condenadas mesmo, porque eu já vou para o inferno, eu já vivo, eu não consegui cumprir nenhuma lei, né? Eu caí naquela lei, então já era a minha vida, eu não tenho mais salvação. Jesus, ele é a salvação, ele veio para te entregar a salvação. E aí, na hora que ele veio, ele cumpriu toda a lei nele. Por isso que lá na hora do que ele foi crucificado, né? Está consumado. Está feito. E naquele momento, ele pega a chave do inferno e ele te livra, te liberta de toda a condenação do pecado. E aí, Jesus veio para propagar o evangelho do reino. E ele deixou um mandamento para a gente. Buscai primeiro, amai, né, Deus em primeiro lugar e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus veio para nos mostrar o que é o amor e o perdão. O evangelho do reino, o evangelho da graça. Né? A gente vive hoje pela graça de Deus, de Jesus, né? Porque ele veio e te libertou, não porque você merece, mas porque ele te ama. Por amor, ele te salvou. E eu vejo hoje as pessoas tão né, que não buscam a Jesus,
tão perdidas. Eu falo, como é que uma pessoa vive sem a salvação, condenada, né? Como é que uma pessoa vive sem Jesus na vida dela? De que maneira, né? Ela vai viver na vida, né? De maneira assim, ó, deixa a vida me levar, assim, não consigo entender, não consigo compreender. Uma pessoa que não busca, né? Que não tem esse alinhamento espiritual. É muito forte, sabe? O quanto nós precisamos. Por isso que na Bíblia fala, a mensagem precisa chegar. Se você conhece a Deus, se você conhece Jesus, fale de Jesus, expresse Jesus através da sua vida, né? Propague o evangelho do reino, fale sobre esse evangelho, fala sobre a salvação. O evangelho do reino é a salvação. Mostre para as pessoas que elas não estão mais condenadas à morte, entende? Que elas precisam de se libertar, que elas precisam de conhecer a Jesus. O que é identidade? Está em Gênesis, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa identidade. Isso é quem você é. A identidade que está pregada em você. Nós carregamos o DNA de Deus em nós. Isso é a sua identidade. E nós precisamos, gente, de buscar desesperadamente isso. Uma das maiores dores do mundo é a falta da identidade. E como é que eu busco a minha identidade, Ana? Me fala, como é que eu busco? É impossível eu me conhecer sem conhecer a Deus antes. Porque a minha identidade está nele. Por isso que o mundo está se perdendo. Porque se perdeu de Deus, se perdeu da sua identidade. Busca primeiro a Deus. Conheça Ele e você vai conhecer o poder que há em você. Comece a buscá-lo de todo o seu coração. Eu preciso de conhecer, de ter intimidade, relacionamento. Gente, conhecer a Deus é ter experiências com Deus. Não adianta só ouvir falar, entende? Não adianta só eu vir e falar para vocês aqui. Você precisa de experimentar a Deus. Porque é muito fácil eu falar, gente, você é feita a imagem e semelhança de Deus. Tá, Ana, e aí? Tá bom, eu sou isso, mas me fala como? Eu já escutei você falando, mas eu não sei como viver isso, né? Como experimentar isso, porque fica só na fala. Você precisa, né, de conhecê-lo, de experimentar ele. Sabe uma das maneiras que nós temos de ativar a nossa identidade? E que eu vivi isso real na minha vida, porque eu também me perguntava isso. Então tá, minha identidade é essa, mas e aí? Como é que eu ativo a minha identidade? Quando você começa a andar com pessoas que já têm a sua identidade ativada, você ativa a sua. Gente, isso é poderoso demais. Comece a andar com pessoas que já têm a identidade ativada, que já carregam Cristo dentro do seu coração, porque o outro, ele é meu espelho. O outro, ele me reflete. Então, se eu começo a andar com pessoas que já têm a identidade ativada, eu ativo a minha. Porque eu vou olhar para aquela pessoa e vou, através da ativação dela, eu me ativo. Isso é muito forte. Comece a estar perto de pessoas que já carregam a presença de Jesus. Você vai ser contaminado por isso. Isso vai, assim, invadir você. É impossível você andar com pessoas e não amar aquilo que elas amam. Entende? Estar perto de pessoas que já carregam isso e você também não ser ali carregado disso também. Só que hoje você está andando com pessoas que não têm a sua identidade. Hoje, né, nossos amigos, as pessoas que você mais conhece, não tem isso. Então vai ser difícil mesmo. Ana, mas perto de mim as pessoas não buscam a Deus. Perto de mim eu não tenho isso. Comece pela internet, você pode buscar. Comece a escutar pessoas que carregam isso. Comece a modelar pessoas que têm essa identidade para você poder ativar a sua. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte, sabe? Quando eu tô perto de pessoas que já têm, como o Pablo, né? Eu comecei a andar próximo do Pablo, e o Pablo já tem a sua identidade ativada. E aí é impossível você andar perto de uma pessoa que já é um governante,
né, que governa a própria vida, e você também não querer esse governo, e não ser contaminada por esse governo. É muito forte. E aí você começa a conhecer mais sobre Jesus. Por isso que na Bíblia fala, né, seja sal desse mundo, sal e luz nesse mundo. O que que é ser sal nesse mundo? O sal, ele gera sabor, o sal ele conserva, né, o sal tem vários benefícios, gera energia, mas o mais importante para mim é que o sal, ele dá sede. Percebe isso? O sal, ele dá sede. Então, eu quero, onde eu estiver, o lugar que eu colocar a sola dos meus pés, eu quero gerar sede de Jesus nas pessoas, através da minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: eu preciso carregar isso que essa pessoa carrega. As pessoas vão olhar para mim e vão ter sede de conhecer Jesus, querer mergulhar, querer acessar. Isso é ser sal nesse mundo. Isso é ser luz neste mundo, né? Levar a mensagem, levar o evangelho do reino para as pessoas. Seja sal nessa terra. Vamos fazer a leitura para a gente fazer a nossa oração, né? O nosso boot. Hoje nós vamos ativar essa identidade de uma vez por todas, ativar essa identidade, né, de imagem e semelhança de Deus. Vamos alinhar esse coração de uma vez por todas, né, no nosso boot. Fica aí que nós vamos fazer o boot. E aqui eu trago, então, Mateus, para a gente poder fechar, né? Eu vou ler só essa passagem, gente, Mateus 25 até o final, tá? Só o finalzinho desse capítulo 6. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Essa passagem é muito forte. Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês? Homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. Então, buscai primeiro, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. E aqui ele termina, né, falando que basta cada dia o seu próprio mal, os seus próprios problemas, dependendo da tradução da Bíblia. É isso, buscai primeiro o reino. Por que você andar tão preocupado? Por que você se preocupa tanto? Você, gente, nós temos o nosso planejamento, nós vamos trabalhar, vamos fazer tudo, mas se você, em primeiro lugar, buscar o reino, se você, em primeiro lugar, falar: Deus, assume o comando da minha vida, assume as rédeas, você é minha prioridade. Em primeiro lugar, eu abro os meus olhos, eu busco a Ti em primeiro lugar, porque eu sei que é o Senhor que vai entregar tudo o que eu preciso, o Senhor que vai abrir as portas do que eu preciso, o Senhor que vai abrir os caminhos, me conectar com as pessoas que eu preciso. Isso é muito forte. Quando você tem certeza disso, aumenta a sua fé. Ele é o seu Pai. Uma das maiores dificuldades que nós temos, uma das maiores dificuldades que nós temos é você viver na dependência de Deus. Na dependência dele. É tão desafiador, gente. É tão desafiador. E você não precisa ser aquela pessoa que vai falar de Deus o tempo todo, que vai, né, vive aquele religioso, que vive com a Bíblia. Não, não precisa. Porque eu nem falo, assim, né, no meu Instagram, eu sempre falo das minhas experiências, porque muito mais forte do que você falar de Deus é você expressar Deus através da sua vida.
As pessoas vão olhar para você e vão ver Deus através da sua vida. Você vai expressar Ele através do seu comportamento, das suas atitudes, através da sua fala. Como que você trata o seu irmão? Como que você trata o seu próximo? Como que você trata aquele que está do seu lado? É dessa maneira que você revela Jesus. É a maneira como vocês se expressam para o mundo. Maneira como você trata o seu esposo, trata os seus filhos. Então, que a gente não fique, né, querendo, vivendo nessa lei, vivendo, querendo, né, sempre impor as coisas. Que você expresse Deus através de você, através da sua vida. Não seja hipócrita como os mestres da lei, mas viva pela graça. Viva por aquilo que Deus derrama, né? Pelo testemunho vivo. Você precisa ser uma testemunha viva dele, a palavra é viva. Então a palavra ela está no nosso dia a dia. É a maneira como eu vivo, é a maneira como eu trato o meu corpo, como eu, né, trato o meu, como eu me comunico para o mundo. É dessa maneira que eu vou expressar Deus. Vamos fazer a nossa oração, gente? O nosso boot? Vamos. Gente, foi maravilhoso. Ai, gente, eu amo fazer o 759. Toda vez que eles me chamam, eu dou pulo de alegria. Pulo de alegria. E outra, eu recebi a mensagem, era tipo assim, já 11 horas, 10h30 da noite. Ana, pode fazer o 759 amanhã? Aí eu, lógico que eu posso. Que dia que eu vou abrir mão disso aqui, gente? É tão bom. É tão bom a gente começar o dia dessa maneira, né? Você expressa Jesus. Obrigada, meu amor. Vamos lá, volte amanhã. Ó, se me mandarem vir amanhã, eu tô aqui, hein? Vamos ver. Não, mas tem outras pessoas também, né? Aninha, obrigada por amor, pelo seu amor. Obrigada, Dani. Fecha os olhos, gente. Vamos fazer o nosso boot. Vamos ativar a nossa identidade. Você está convocada. Venha sempre, Aninha. Eu vou vir, sim, sempre. Agora vamos ver se eu venho mais vezes. Fecha os olhos e respira. Esses próximos 2 minutos. Esquece todos os problemas, né? Concentra a sua mente na sua respiração. O nosso corpo, ele não consegue ir aonde a sua mente ainda não foi. Por isso é tão importante o boot, a mentalização, a visualização, né? Você leva a tua mente aonde a tua visão já foi, né? A visão que Deus já te entregou. Respira fundo. A ti rendemos graças, Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, por essa manhã. Obrigada, Pai, por este encontro. As tuas misericórdias são renovadas nesta manhã e nós acessamos. Nós limpamos, Pai, agora o nosso coração e acessamos esse perdão. Pai, nesta manhã, nós ativamos a nossa identidade em Ti. Nós alinhamos o nosso coração ao Teu. Pai, que o Teu amor possa alcançar todos os corações das pessoas que estão aqui nessa live. Jesus, que o Senhor possa, com a Tua mão poderosa agora, derramar sobre essas pessoas a verdadeira identidade, o DNA de Cristo que está em nós. Que o Senhor possa agora derramar sobre essas pessoas o verdadeiro plano original de Deus para nossas vidas. Pai, que se você vem agora nos homens desta live e desça sobre eles a fúria do Deus vivo, que eles possam entender o seu verdadeiro papel como líderes, com autoridade dessa geração, como protetor, como provedor da sua casa. Que o Senhor possa ativar, Pai, esses governantes dessa geração. E que o Senhor possa agora derramar sobre as mulheres dessa live toda a doçura do Espírito Santo, toda a leveza, a delicadeza, toda a bondade, beleza que existe, possa ser derramada sobre essas mulheres, que elas possam acessar agora o amor de Deus. Que o Espírito Santo se faça presente em todas elas e que elas possam ser essa face desse amor, que elas possam expressar e revelar Deus para o mundo a partir de hoje. Pai, que a nossa identidade seja imprimida agora no nosso corpo. Nós ativamos
essa identidade nesta manhã, como filhas e filhos do Rei, feitos à imagem e semelhança de Cristo. Nós sabemos que nós não somos a nossa fase, que a nossa fase não define quem nós somos. Nós somos reis e rainhas. Deus hoje ele quer imprimir essa identidade em você. Ele te entrega essa coroa. E ele quer que você se senta à mesa com ele. À mesa como filho e como filha. Visualiza você agora. Você está subindo uma escada e você vê uma mesa gigante, uma mesa comprida, com muitas pessoas nessa mesa, com muita fartura, com um banquete sendo servido. E existe um lugar que está vazio nessa mesa. Você olha para essa mesa, olha para este lugar e você vai de encontro a esse lugar. Jesus está lá te esperando e ele te diz: o teu lugar está reservado, meu filho. Senta-se à mesa com o seu pai. E isso é tão poderoso, você se sentar à mesa como filho, herdeiro do trono. Nós carregamos essa identidade de Deus em nós. E ela precisa ser ativada todos os dias, para você não se esquecer que você é filho, feito à imagem e semelhança de Deus. Pai, que nós possamos hoje, no momento que a gente olhar no espelho, nós enxergarmos essa identidade, nós começarmos a ver o Senhor em nós e termos a plena convicção que nós não somos a nossa fase, que isso vai passar, que essa fase é para levar a gente para um outro nível e assim sucessivamente. Nós queremos viver as suas promessas aqui na terra. Visualiza você. Hoje, durante o dia, algo diferente aconteceu com você. Você está com uma postura diferente. Você se comporta diferente. A sua fala, ela mudou. A maneira como você trata as pessoas mudou. A sua postura mudou. Algo foi ativado em você. Algo diferente mesmo aconteceu. Porque você hoje sabe quem você é. Sabe da tua identidade. Visualiza novas portas se abrindo para você, novos acessos, você sentando em novas mesas, novas conexões. Tudo começou a mudar quando a sua identidade foi ativada. Tudo começou a ser transformado na sua vida quando você buscou, em primeiro lugar, o reino. E é isso que nós vamos fazer a partir de hoje. Quando você abrir os teus olhos, a tua prioridade vai ser Ele. Você vai buscá-lo em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Visualize a sua nova vida, a vida de alguém que sabe quem é e que carrega Deus em você. Repete assim: a partir de hoje, a minha identidade está ativada e eu sei quem eu sou. Filho, feito à imagem e semelhança de Deus. E não tem mais volta. A partir de hoje, eu vou viver a melhor fase, o melhor tempo da minha vida. Esfrega as mãos, respira fundo e solta para mim um já é. Isso é ativar a sua identidade. Eu quero que você se olhe no espelho hoje e não veja aquilo que o espelho está mostrando. Eu quero que vocês se olhem diferente. Olhem como rei e rainhas desse tempo. Essa experiência de sentar à mesa, ela é muito forte. Porque quando você se senta à mesa, a mesa, gente, a mesa ela é sagrada. A mesa tem um símbolo sagrado. Um símbolo
celestial. A mesa foi criada por Jesus. A mesa traz identidade. Então, toda vez que você se sentar à mesa, que você se sinta filho. Quantas pessoas faltam se sentar à mesa dele? E nunca se esqueçam, o lugar de você já está reservado. Ninguém vai tirar aquilo que é seu. Ninguém tira o que é seu por direito. O seu lugar está reservado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fui muito tocada nessa live, que lindo. Amém. Gente, amo estar aqui com vocês. Amo, amo, amo. Até a próxima, né? Voltarei algum dia aqui para o 759. Que Deus possa abençoar esse dia, que vocês possam viver o extraordinário de Deus hoje. Que Deus possa surpreender vocês neste dia. Eu me emocionei, que lindo. Ótimo dia. Já é, meus amores. Até a próxima. Beijo, beijo, beijo. Que Deus possa abençoar vocês. E vamos tocar o terror na terra. Né, gente? Se levante. Obrigada pela live. Eu tive confirmações nessa live. Que lindo. Até outro 759, Ana. Até o próximo, gente. Beijo, beijo, beijo. E até. Um excelente dia.